anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e esta se acha deserta. E ele se levantou e foi. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial da rainha de Candace, rainha dos etíopes, o qual era ministro da fazenda, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Aproxima-te desse carro e acompanha-o, disse o Espírito a Filipe. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías, e perguntou: você entende o que você está lendo? Ele respondeu: como poderei entender, se ninguém há para me explicar? Convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era essa: foi levado como ovelha ao matador, e como cordeiro o mundo permaneceu perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. Vamos comigo para o versículo 35. Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhes a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crê de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus, amém, amém. Nós estamos vendo aqui o batismo de uma pessoa, de uma autoridade. A Bíblia fala que ele subiu a Jerusalém, possivelmente uma das festas anuais que tinha em Jerusalém, e por ele ser provavelmente um prosélito, pessoa de um outro país que se converte à religião do judaísmo, uma vez por ano eles fazem essa peregrinação a Jerusalém. E ele estava naturalmente nessa peregrinação a Jerusalém, e por aqueles dias, obviamente, ele ouviu falar exatamente de Jesus. E quando ele volta dessa peregrinação em direção ao seu país natal, que é a Etiópia, e possivelmente um negro, ele está lendo a Bíblia, ele está lendo o profeta Isaías. Isso mostra o anseio, isso mostra o desejo, a sede dele por Deus. Isso mostra a fome dele de conhecer a verdade. Enquanto ele estava sentado no seu carro, lendo exatamente o profeta Isaías, Deus havia direcionado o servo do Senhor, Filipe, e a um deslocamento, não é? De alguns quilômetros de distância. E o que me chama a atenção é exatamente isso, que Filipe, esse evangelista, ele estava pregando em Samaria, ele estava pregando para uma grande multidão, Julinho, e de repente o Senhor fala para ele: sai do meio da multidão, sai do meio das pessoas, e se desloca para uma terra deserta. Se a gente não tiver sensibilidade de ouvir Deus, de identificar a voz do Senhor, você comete equívocos. Se Filipe não tivesse ouvido a voz de Deus, ele continuaria lá em Samaria dizendo assim: eu estou aqui cuidando da multidão, eu estou aqui cuidando de muitas almas. Isso não pode ser Deus falando comigo, isso não pode ser a voz do Senhor. Ele me tira das multidões, ou da multidão, e me leva para um caminho deserto, um caminho solitário. Pois é isso que acontece. Ele sai da multidão e ele vai para um caminho solitário, para um caminho a sós. E quando ele está nesse caminho de solidão e solitário, ele vê um carro. E primeiro foi o anjo, agora o Espírito Santo diz para ele: aproxima-te deste carro. E ele, como um bom evangelista, ele se aproxima do carro, e ele vê, ele observa que aquele rapaz está lendo o livro do profeta Isaías. Os judeus, eles têm o hábito de ler a Bíblia em voz alta. Dificilmente você vai ver um judeu lendo a Bíblia em voz silenciosa. Sempre que eles vão ler a Bíblia, eles falam. E aí ele está lendo em voz audível, não em voz silenciosa, audível. E quando ele está lendo em voz audível, Filipe observa que ele está lendo o profeta Isaías. E aí que entra
o facilitador. Aí que entra o evangelista, ele pergunta: você entende o que você está lendo? Queridos, essa é a chave, esse é o meu papel, é o seu papel, perguntar para as pessoas se elas estão entendendo o que elas estão lendo. Esse é o nosso papel, de facilitar, junto com o Espírito Santo, trazer e tirar dúvida de pessoas. E é o que Filipe faz. Ele diz: olha, eu não estou entendendo, eu estou lendo, mas não estou entendendo. Quantos de nós leem a Bíblia, mas não entendem? Tem uns que nem leem mesmo, mas aqueles que leem não entendem. E aí a grande questão é: você entende o que você está lendo? E ele diz: não há quem me ensine, como é que eu vou entender? Olha o cuidado, olha a provisão de Deus. Deus desloca um servo dele que está ganhando multidões para ganhar uma única pessoa. Querido, se você fosse o único ser humano na terra, Jesus viria e morreria por você. Eu vou voltar à fita. Se você fosse o único ser humano na terra, Jesus viria e morreria por você. Esses dias eu conhecendo com um pastor, ele falou assim: eu fui pregar lá, pastor, e tinha só 7 pessoas. Eu disse: corrige o que você está falando. Não é só 7 pessoas. Não é no diminutivo. Se lá tivesse uma única pessoa, você deveria dar glória a Deus e louvar o nome do Senhor. Enquanto você não valorizar uma pessoa, você nunca será colocado na frente de multidões. Enquanto você não valoriza indivíduos, Deus nunca te colocará na frente de coletivos. Ele abandona tudo e todos para atender uma única pessoa. Uma única pessoa que está em dúvida, que está com o coração aberto, que quer Jesus, que quer as coisas do Senhor, mas não entende. Então Filipe tem a paciência de sentar ao seu lado e andar com aquele moço e explicar, falar sobre Jesus. E a coisa mais linda nesse mundo é falar de Jesus para pessoas que têm dúvidas a respeito de Jesus. Pastora Silvânia, não tem privilégio maior do que você falar de Jesus para pessoas leigas, falar de Jesus para pessoas que estão em dúvidas, falar de Jesus para pessoas que estão perdidas e que estão sofrendo exatamente pela falta de conhecimento. E quando aquele rapaz brilhantemente, Felipe, fala sobre Jesus, o coração daquele rapaz se abre e é ele que interpela Felipe: eu quero ser batizado. Bia, ele falou: eu quero ser batizado. E Felipe diz: é lícito se você crer. É lícito se você crer. Vamos aqui hoje, nessa manhã, desfazer alguns conceitos religiosos e vamos aplicar a verdade da palavra de Deus. O batismo é algo e um mandamento que o Senhor instituiu, um mandamento santo. Todo homem precisa se batizar. Eu vou voltar à fita. Todo homem precisa se batizar. Todos precisam do batismo. O grande problema é isso, pastor. Eu aprendi que você deve se batizar se você estiver preparado. Esse é um conceito falso. Projeta por gentileza, se você conseguir. Você deve se batizar, você deve se preparar para o batismo. Isso é um conceito religioso. E durante muitos anos eu ouvi pessoas ensinarem isso nas igrejas. Pessoas sinceras, singelas, mas que estão equivocadas. Porque não é isso que a Bíblia diz. Você deve se preparar. Não. Olha o que a Bíblia diz. Marcos 16, 15, por gentileza, Marcos 16, 15. Olha o que diz a palavra do nosso Deus. 16, desculpem. Quem crer e for que, amados? Será o quê? Quem crer, e não quem está preparado. É quem crê. Deus não quer o seu preparo, Deus quer a sua fé. Deus quer a sua fé, sua posição. Eu creio. E se você crê, como a palavra de Deus diz, crer e for batizado, será salvo.
Um outro conceito equivocado e religioso: já fui batizado quanto bebê. Quando eu era criança, os meus pais me levaram de uma maneira ingênua, de uma maneira com como é que eu diria? Boa intenção. E eu fui batizado, já sou batizado. Espera aí, querido, esse é um conceito religioso, porque o conceito bíblico é esse: para nós batizarmos, nós precisamos nos arrepender. O requisito para o batismo é você se arrepender dos seus pecados. Agora, queridos, há um grande equívoco em batizar criança, porque criança não tem do que se arrepender. Criança é ingênua, ela não tem pecados, logo o seu batismo não é válido diante do Senhor. Pastor, quando é que eu devo me batizar? Quando eu tenho a consciência dos meus atos, quando eu reconheço o que eu estou fazendo, quando eu sei que estou fazendo. Jesus é o nosso exemplo. Na sua idade adulta, aos 30 anos, é que ele tem a decisão de se batizar. Olha para mim, por gentileza. Só que Jesus, ele não se encaixava no requisito. Mateus capítulo 3 fala que Jesus vai até João, ao pastor João Batista, e o pastor João Batista está batizando. E quando ele chega ali diante do pastor João Batista, ele fala: eu vim me batizar. E a palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 3, vamos ver isso. Mateus 3, abra sua Bíblia aí, meu amado, e dá glória a Deus enquanto você abre esse livro sagrado. Aleluia. Por esse tempo, dirigiu Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que o pastor João o batizasse. Ele, porém, dissuadia, dizendo: Jesus, eu aqui preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe disse: deixa por enquanto, porque assim me convém cumprir toda a justiça de Deus. Jesus, ele se batiza não porque tinha pecado, ele não tem pecado, mas Jesus se batiza por obediência à palavra e por obediência ao Pai. E a Bíblia fala que em tudo Jesus obedeceu ao Pai. Então eu e você precisamos passar pelo batismo. Nós precisamos obedecer o que Deus deixou na sua palavra. Se Jesus fez, então nós devemos fazer. Amém, queridos? Outro conceito equivocado e religioso que muitas vezes aparece. O terceiro: mas se eu batizar e voltar a pecar, eu serei amaldiçoado. Eu não estou pronto, eu não sou perfeito. Querido, eu tenho uma boa e má notícia: você e eu nunca estaremos prontos. Você e eu sempre seremos pecadores. Nós sempre cometeremos erros. O que vai diferenciar é que à medida que eu me entrego ao Senhor, obedeço a sua voz, o Espírito Santo vem fazer morada em mim. Aleluia. E Deus, através da sua graça, amor e relacionamento através do Espírito Santo, vai me ajudando aos poucos a me ver livre dos maus hábitos. O Espírito Santo vai nos ajudando, vai nos fornecendo ferramentas para nós livrarmos dos maus hábitos e nos livrarmos de pecaminosidade ou de atos pecaminosos. Diferença é que antes você pecava e nem dava bola, agora você peca e você vai pedir perdão ao Senhor. Senhor, me perdoe pelos meus pecados, e com a graça de Deus e com a ajuda do Espírito Santo, Ele vai ajudar você a caminhar uma nova história, um novo caminho. O batismo faz parte da regeneração do ser humano. Ele é um ato público de uma fé interna. Ele é um ato público de uma fé interna. Então, meu amado, você precisa se encaixar nesse perfil de crer. Eu creio que Jesus, aleluia, é o meu Senhor, é o meu primeiro meu Salvador e depois meu Senhor. Não há homem que não peque. Romanos diz isso. Não há homem que não peque. E é por isso que nós precisamos de Salvador. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: pela graça sois salvos, não é? Mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom de Deus? A salvação. A fé vem de nós. Deus nessa noite, nessa manhã, só quer a sua fé.
Pela fé que nós somos salvos, pela fé que nós somos curados, pela fé nós somos batizados nas águas, pela fé nós somos batizados com o Espírito Santo, pela fé. O caminho de Deus é um caminho de fé. Volte lá comigo em Marcos capítulo 16, versículo 16. E se você puder abrir a sua Bíblia aí, abra. E se você não tem Bíblia, acompanhe aqui pelo telão. Quem crer e for batizado será o quê, queridos? Muito bem. Olha a segunda parte do versículo, a parte B. Quem, porém, não crê. Olha a segunda parte. Quem. Lê comigo, lê lá, vamos lá junto, 1, 2, 3. Quem, porém, crê, será. O mesmo versículo que fala de salvação, fala também de condenação. Salvação para quem crê e condenação para quem não crê. O mesmo versículo fala do céu e o mesmo versículo fala do inferno. A escolha é sua. Onde você vai passar a sua eternidade? Ou é no céu, como fruto da sua fé, ou a ausência do céu no inferno, como a sua descrença. E não é eu que estou falando, não é a igreja quadrangular que está falando, é a palavra de Deus que está falando, aleluia. Cri, por isso falei. Meu amado e minha amada, o batismo é algo maravilhoso. E eu já passei por essa experiência aos 16 anos de idade, para 17 anos. Hoje eu estou com 48 anos, ou 49. 49. A minha esposa fala que eu nunca saio dos 48. Os 49. Mais de 30 anos de batismo. E eu louvo muito a Deus, Miriam, porque todos esses anos eu tenho estado na casa do Senhor. Às vezes, Darcy cometendo alguns erros, e quando eu os fiz, eu me arrependi. Eu pedi perdão a Deus. Quando eu cometi erros que feriram outras pessoas, eu fui até essas pessoas e pedi perdão a elas. Mas eu não abandonei o meu Senhor. E o meu Senhor continua conosco, aleluia. E é isso que essas pessoas tomarem a decisão. E que Deus mantenha vocês firmes, Célia, cada dia. Tira esse conceito, querido, de que você se pecar, se você batizar, e olha, vai ser amaldiçoado. Não, se você se batizar, você vai ser abençoado e não amaldiçoado. Pastor, eu preciso regularizar a minha situação. Precisa, batiza e depois vai regularizar a sua situação. Não viva no pecado, não permaneça no pecado, não é? Essa semana eu vi a frase de um grande homem de Deus, pastor Hernani Dias Lopes. A igreja aceita tudo, né? Aliás, a igreja aceita todos, mas não tudo. A igreja aceita todos, mas não tudo. Jesus, ele aceita todos, mas nem tudo. Ele quer pegar na sua mão e fazer com que você ande. Essa decisão é sua, por isso tem que ser na fase adulta, irmãos. Nós temos alguns pré-adolescentes aqui, que os seus pais, né, a primeira questão é o pai autoriza, os pais concordam, os pais estão de acordo? Estão de acordo, vai para o curso, terminou o curso, volta comigo, para solidificar a fé, não é? É lógico que os pais precisam participar, e se eles não estiverem de acordo, a gente não batiza, porque a gente respeita a autoridade dos pais, das mães. A igreja não é a primeira autoridade é Deus e depois a família. Amém, irmãos? É você que vai dizer que seu filho deve namorar ou não. É você que vai dizer para o seu filho se ele vai ter que fazer determinadas coisas ou não. Antes eu ficava me desgastando, até o dia que eu lembrei que eu não tenho filha, para ficar cuidando da filha dos outros, irmão. Se eu tivesse filha, eu cuidaria da minha filha. Eu ia dizer para ela, você vai namorar com tal idade, você vai fazer isso, fazer aquilo outro. Eu tenho um filho, então desse filho eu cuido. Então cada pai, cada mãe que cuide do seu filho, cada pai, cada mãe que cuide da sua filha. É lógico que nós estamos aqui para auxiliar, mas não para assumir esse papel. E você na sua fase adulta deve ter a mesma conduta. Você que já foi batizado nas águas, meu amado, agora você precisa realmente viver essa novidade de vida, viver uma plena consagração ao Senhor.
Entender que seu corpo agora não pertence mais a você, mas que o seu corpo agora é do Senhor, glória a Deus, e que Deus se interessa com o que você faz com o seu corpo. Porque aquilo que você faz com o seu corpo vai trazer edificação ou destruição. Algumas pessoas, eu estava agora no meio da minha família, bebe aí, toma aí, ó, não tem ninguém da igreja aí, bebe. Qual é o problema de beber? Eu disse, eu não bebo, não é porque a igreja proíbe, eu não bebo é porque eu não preciso da bebida. Está entendendo? Eu não preciso da bebida. Eu não preciso. Não é a igreja quem me proíbe. Olha aqui, ó, tem umas mulheres interessantes aqui, ó. Veja aqui. Não, eu não preciso ver mulheres. Eu já tenho a minha. E mesmo se eu não tivesse a minha, eu não preciso ficar vendo-as. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu posso, né, eu viajo hoje com minha esposa, e às vezes eu fico 15, 20 dias, eu fiquei 30 dias, quase 40 dias fora de casa, e meu amado, não tem crise no meu casamento, porque a minha esposa sabe quem eu sou, e eu conheço quem é ela, nós temos confiança um no outro. Houve uma época que ela viajou, e enquanto Deus me manda aqui para, nada contra, eu vou aqui para Bahia, aleluia, eu vou aqui para Minas, glória a Deus, Minas, aleluia, aí Deus manda ela para a Europa. Eu vou aqui para Bahia, eu vou aqui para Minas, eu vou aqui Rio Pequeno, São Paulo. Eu vou fazer missões nesses lugares. Eu fui fazer missão na Bahia, no sertão da Bahia, irmão. Eu fui fazer um culto na casa de uma irmã lá. Valmir, nós chegamos na casa, era uns 30 quilômetros de estrada de chão para chegar na casa do cidadão. Chegamos, 30 quilômetros. E eu morrendo de sede, não tinha luz elétrica. Eu pedi água, Lani, dá uma água. A irmã veio, a cor de barro, irmão, era amarela a água. Eu olhei assim e passou a sede, irmã. Irmã, a sede passou na hora. O Julinho foi comigo algumas vezes para a Bahia. Irmão, sem luz, sem nada, botaram uma caminhonete lá. Eu disse assim, meu Deus, nesse meio do nada, quando foi à noite, estava lotado de gente assim, ó. Gente que andou 16, 30 quilômetros. Teve uma família que tinha andado, acho que era 8 quilômetros. 8 quilômetros para vir, mais 18 quilômetros para voltar, a pé. E mas não perdeu o culto. Então que nessa manhã você se firme em Deus. Você que já é batizado. E você que não é, seja agora.